Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o canal do Diácono Nilson. É sempre uma alegria ter você conosco e você pode nos ajudar, você pode nos seguir, seja um dos nossos seguidores, seja um divulgador do nosso canal, para que outros também possam ter acesso à palavra de Deus, a fazer a reflexão da sua vida. Todos os domingos nós temos esta alegria e essa oportunidade de nos encontrar. Na verdade, hoje nós vamos refletir no terceiro domingo da Páscoa. A Páscoa, que é esse tempo especial, tempo de passagem, de mudança, de transformação da vida. A Páscoa que é essa passagem e também a nossa conversão. A leitura desse domingo é justamente a leitura que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e nos versículos que vão de 13 a 39. E hoje a leitura nos mostra os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, dois homens que estão retornando para a sua cidade. O que nos parece é que se Jesus não tivesse ressuscitado, ia acontecer com todos. Uma debandada dos apóstolos, cada um ia começar a voltar para a sua cidade de origem. E eles estão voltando, tristes, decepcionados. E num dado momento, comentando sobre Jesus, aparece um homem estranho para eles, que eles não conseguem reconhecer. É o próprio Cristo, que pergunta a ele: do que vocês estão conversando? E eles dizem: você é estrangeiro por aqui? Só você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? E Jesus diz: e o que foi que aconteceu? E eles dizem: Jesus de Nazaré, um homem bom, um homem justo, que apareceu por aqui pregando, fazendo bem. Nós pensávamos que ele era o Messias. No entanto, os nossos líderes o pegaram, o fizeram sofrer e o mataram. Nós achávamos que ele era o Cristo, mas hoje já são mais de 3 dias e ninguém viu, sabe dele. Dizia que ia ressuscitar, mas ninguém viu. É claro que o seu túmulo está vazio, mas a ele ninguém viu. E Jesus começa a falar para eles, dizendo que eles são homens de coração endurecidos ou tardios no entendimento. E começa a falar desde o princípio das promessas do Salvador. E eles sentem naquele momento o coração abrasar. Eles sentem naquele momento um tocante, algo que toca os seus corações, que esquenta os seus corações. No entanto, eles não conseguiram ainda reconhecer Jesus. Então, Jesus, chegando a Emaús com ele, faz que vai passar. E eles dizem: já está tarde, não passe, fica conosco, porque já é tarde. Como diz a expressão em latim, mane nobiscum domini, ou seja, fica conosco, Senhor. E Jesus aceitou. E foi nesse momento, na ceia, em que Jesus pega o pão, parte, divide e dá a eles, que eles conseguem reconhecer que é o próprio Cristo. O que isso nos mostra? É que apesar das vezes falarmos bonito, é que às vezes apesar das nossas palavras tocarem, é justamente no partir, no fazer o bem ao próximo, que o próprio Cristo se manifesta, que Jesus se revela ao próximo, ao outro. Dessa forma, é interessante que nós entendamos. É importante rezar, é importante participar das missas, é importante falar bonito, é importante tudo isso. Mas uma coisa também se torna essencial: o aprender a partilhar, o aprender a dividir. E às vezes aquele que precisa da nossa ajuda pode ser o nosso pai, a nossa mãe, nossa esposa, nosso filho, um membro da família. Mas às vezes é também alguém do trabalho, algum vizinho nosso, alguém que necessita. Dessa forma, é interessante entendermos que o Cristo se revela não nas palavras bonitas, não na palavra somente que toca,
mas acima de tudo no nosso exemplo, no nosso testemunho. É isso que faz, é isso que mexe, é isso que traz de volta as pessoas. E elas estão muitas vezes precisando não só da ajuda financeira, não só do alimento, mas às vezes de uma palavra amiga, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de encorajamento. E aí a gente vai entendendo a partir dessa leitura que quando eles reconheceram Jesus ressuscitado, eles retornaram. A comunidade do ressuscitado é a comunidade da partilha, da comunidade daquele que se reconhece irmão e que ajuda o seu próximo, ajuda aquele que mais necessita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.